A partir de agora, então, ô Gilles, assume o comando aí, e depois eu limpo e deixa só a partir do momento que você começar a falar, e daí a gente deixa guardado e depois compartilha com todo mundo. Porque o pessoal vai entrando e, né? Tá bom? Toca ali, Perfeito. então. Só me diga daí se vocês estão analisando, olhando a minha tela, né? Daí eu já vou fazer essa parte introdutória. Tá. Tá bala. Obviamente, daí quem não for falar, fecha o microfone. Bom, todos estão vendo aqui a igreja matriz? Alô? Oi, estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Gile. A minha tela está aparecendo aí, a proposta de agenda de hoje? Tá perfeito. Com bandeira e tudo. Ah, legal. Bom, então assim, primeiro aí vamos fazer oficialmente aí as boas-vindas. Obrigado por todos participarem, por vocês estarem participando. A ideia é hoje a gente partir para a nossa segunda live, né? A primeira foi lá em junho. Uhum. E a ideia, eu fiz aqui uma agenda só para a gente ter uma, foi pedido isso por todos, né? Para ter uma organização mínima, né? Aí eu propus dessa forma. Propus aí aquela ideia que surgiu na primeira live, né? Da gente pensar aí numa espécie de um estudo histórico sobre as origens, né? De Pato Branco, né? E então a ideia inicial é essa, né? Vou mostrar algumas informações que eu já resgatei com vocês, né? Por exemplo, a chegada, né, das famílias em Pato Branco, tá certo? E aí um ponto que ficou aqui, até o Bodanese colocou na época, para a gente definir uma comissão, né, para ver como que a gente encaminha essa ideia. Perfeito? Uhum. O segundo ponto daí, eu coloquei assim como depoimento sobre a chegada em Pato Branco. Aqui era uma proposta, né, as primeiras famílias, até no sentido da gente, nessa live aí, né, a gente avaliar, dentro do que eu vou mostrar aqui também, falar, lembrar de alguns fatos, né, que a gente já vem falando no grupo, né, mas enfim, dar alguns depoimentos aqui, alguns fatos curiosos, alguma coisa nesse sentido. O terceiro ponto que eu tinha colocado também aqui, imaginando, né, enfim, eventualmente eu coloquei que, enfim, se o Alcini, o Luiz Carlos entrassem, né, eu coloquei o Fala Doutor, né, até como a gente está vivendo essa pandemia, talvez até eu tenha uma fala dele sobre o atual momento do Covid, né, como que está o status, como que está a situação em Pato Branco, no Paraná, em Curitiba, mas enfim, caso eles entrem, fica que tem aqui uma das ideias, tá bom? E aí, um último ponto eu coloquei como tema livre, né? Eu até provoquei lá o Savete, né? De repente a gente fechar a live de hoje com uma música, alguma coisa assim. Mas aí eu não consegui ter o retorno dele. E o tema ali, mas enfim, é só uma ideia, enfim, para a gente organizar o bate-papo. Uhum. Se vocês têm alguma coisa a falar, fico à disposição, senão eu já começo a fazer a primeira parte, o item 1 aí, dentro do que eu resgatei de informações. Se alguém puder compartilhar o link, tiver ou dois celulares aí, puder compartilhar de novo e avisar o pessoal para dar uma audiência maior, embora esteja gravando a nossa teleconferência aqui, o nosso encontro virtual, só dá um toque, por exemplo, não sei, o Rudy acho que não entrou, né? Eu mandei eu acabei de mandar 2 vezes, já mandei, coloquei Tá. sala aberta, reenviei novamente agora, já está lá no Beleza, grupo também. bala, então. Recebi a Vamos mensagem. começar e depois o pessoal assiste aí na sequência, tá bom? Tá bom. Bom, vamos lá então, tudo bem? Nilson, quer dar umas palavrinhas aí? Você chegou há pouco, Rubão, Rubens, quer fazer algum comentário? Senão a gente vai em frente. Eu vou mostrar então aqui, ok? A ideia dessa pré-proposta. Estão vendo bem aí a apresentação, né? Uhum. Então tá. Então, primeiro o item número 1 lá, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa ideia do estudo histórico sobre as origens, né, as raízes, enfim, do Vila Nova e Pato Branco. Aí, só algumas questões que eu coloquei aqui para a gente depois, nessa comissão e, enfim, depois no grande grupo, a gente validar, ver se é isso que a gente quer fazer realmente, né? Eu fui aqui colocando informações que vieram de várias pessoas, né, naquela live, depois conversei com outras pessoas também. Então, alguma coisa nesse sentido, né? A gente sedimentar as belas histórias e histórias de Pato Branco, né? Tem muita história muito bacana, né? Inclusive, as últimas 2 semanas aí, muitas histórias aí de todos vocês colocaram fatos bem curiosos, engraçados, bem interessantes, né?
que aconteceu em Pato Branco. Eu até criei ali uma espécie de um documentário com essas histórias. Então, a ideia seria, nesse material, a gente elencar algumas delas e a gente registrá-las para a história mesmo, para a história futura, né? Definir a linha do tempo, né, desde o primeiro morador e mostrar a diversidade das etnias formadoras da cidade, a gente mostrar, né, como que nasceu Vila Nova, que era ali uma província de Clevelândia, enfim, depois, em 52, lá veio a ser Pato Branco, né, veio a ser, enfim, teve essa promoção, vamos dizer assim, a cidade, evocar fatos e marcos chaves, então tem um outro propósito, né, apresentar a cidade em números e por perfil econômico, né? Quer dizer, a gente, ao longo desse documentário, desse trabalho, que pode ser um livro, pode ser eu brinquei até, pode ser a Barça de Pato Branco, né? Sobre a madeira, né? Começou com a madeira lá atrás, com a suinocultura, agricultura, comércio, enfim. Depois avançou para a construção civil, né? Polo hospitalar, polo de educação, polo tecnológico. Então, a gente, numa forma bem bacana, né? Criar lá, né, um livro, um capítulo, enfim, sobre esses números, né? Um outro ponto que eu acho importante, várias pessoas comentaram também, valorizar os protagonistas, né? Os protagonistas, né, que realmente foram ícones, né, na nossa cidade, né? Os grandes políticos aí, né? 2 foram ministros da saúde, pessoas da área da comunicação, enfim, daria para elencar vários, né? Que os artistas, escritores, né? Muita gente criou e construiu um belo legado, né, para a cidade. E também os desconhecidos, né? Tem muita gente desconhecida a priori que de repente deixaram também a sua contribuição, ok? A partir disso, né, gerar material escrito, né? Ou seja, a gente conceber e criar um documentário ilustrado. Tem muita foto, né, meus caros, né? Inclusive o Bodanese falou que, sabe, ele tem lá um acervo muito grande, ele queria até doar, né? Enfim, colocar na nuvem, né? Digitalizar tudo, enfim. Então, a gente criar um documentário ilustrado, com fotos, histórias, e que tem um fácil leitura, né? Eu até brinquei aqui, né? Criar, né, só um minutinho. Criar aqui a Barça de Pato Branco, né? Ou seja, eu acredito que um livro a gente não consegue contar a história de Pato Branco. Precisava vários livros, né? Que vai dar uma Barça realmente, né? E aplicar isso depois, né? As histórias reais mesmo, né? Onde a gente vai conversar com as pessoas que viveram essa época e aplicar nas escolas municipais, aos moradores, ou seja, dar essa ciência, né, para as pessoas da cidade. A partir disso, né, gerar material audiovisual, vídeos, documentários, museu virtual em nuvem, acesso para a população em várias frentes, enfim. Aqui um pouco dos resultados esperados que teria, né, como proposta esse estudo. O que vocês acham, né, por aí mesmo? Faltou alguma coisa? Obviamente, esse material eu vou enviar para todos depois, e um bom produto, né, um bom, realmente, um documento de alto valor histórico, realmente robusto, ele precisa ser realizado a várias mãos, né? Então, o que vocês acham? É por aí mesmo? O Gili, é o Sim, Neco. por favor. No encontro anterior, no encontro virtual anterior, a gente havia comentado exatamente essa preocupação em resgatar, vamos dizer assim, a parte dos primeiros imigrantes, né, da influência étnica, essa coisa toda. Eu conversei em off com o Rudy recentemente e pedi a ele, porque como eu estive ausente muitos anos do habitat de Pato Branco, vamos dizer assim, eu não tinha o conhecimento. E aí eu pedi a ele quais eram os livros existentes atualmente que falam da história dos primeiros imigrantes e tal. E ele disse que são pouquíssimos livros. Parece que tem 3 ou 4 livros do Citilo, do professor Citilo, e ele me deu também a orientação de conversar com a professora Reni, né? E eu entrei em contato com ela, parece que tem um livro também. A Neri Bocchese, será? Ou Neri? A Neri Bocchese, Isso. E aí conversei, aliás, ela foi muito fidalga, muito bacana comigo, conversamos longamente. E eu disse a ela que eu estaria interessado, até para o meu próprio conhecimento, porque eu acho importantíssimo isso, passar para os filhos, né? Nas minhas andanças
mundo afora, eu aprendi que a história é algo fundamental, é primordial para que você dê sustentação à família, essa coisa toda. Então, eu Sim. disse a ela que talvez eu fosse uma hora dessa a Pato Branco e me sentasse lá para conversar um pouco com ela e com outras pessoas. Dentro dessa linha de raciocínio, eu acho fundamental que a gente, ainda em tempo, nos dias de hoje, consiga mapear quais são as pessoas de mais idade, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão aí beirando os 90, a exemplo do Frei Policarpo, por exemplo. Né? Sim. Ontem alguém questionou sobre se a igreja tinha 3 altares ou não, e ele contou uma historinha lá, né? Para alguns não tinha, né? Mas para ele, segundo ele, tinha 3 altares. Essas pessoas que estão em vida ainda e que podem contribuir, eu acho fundamental que a gente não perca tempo e Verdade. e que a gente possa sentar-se ao lado de um Frei Policarpo, qualquer outra pessoa de uma das famílias italianas aí da região, e que a gente comece a entrevistar essas pessoas, que eles contem a historinha deles e as histórias também, como disse você. Perfeito. Isso é uma riqueza latente ainda, né? Isso eu comentei em off com o Rudy, e eu acho que a gente não pode perder muito tempo, tá? Perfeito. Então, Eu estou notando aqui, isso é a pesquisa primária, né, Neco? A pesquisa primária, você vai falar com quem viveu, né? Exatamente, exatamente. Só que a gente, às vezes, não, eu faço isso amanhã, eu faço o mês que vem, eu faço no final do ano e tal. E, às vezes, a gente acaba perdendo essas pessoas ao longo do tempo aí, né? Tem razão. Então, já existem lá, segundo os relatos, 4 livros que falam dos primeiros imigrantes e do professor Citilo. Eu desconheço outros, né? E um da professora Reni, né? É Reni, é isso, né? Sim. Tem um agora também que vocês lembram que o Cláudio Petrikowski teve um aí que foi feito em parceria, enfim, ele, na verdade, fez uma, enfim, ele financiou aí, junto daí a uma prefeitura, teve não sei se historiador, que tinha feito um trabalho para a cidade de Cascavel, se não me engano. Vocês lembram dessa história? Ele até colocou no grupo alguma coisa, mas eu não sei se já foi lançado, como é que tá, enfim. É um cara de Prudentópolis. Nascido em Prudentópolis, um jornalista lá. De toda maneira... de toda maneira, eu falei com o Cláudio Petrikowski na época, quer dizer, ele falou que surgiu a ideia na última reunião. Eu até falei, bom, se a gente pudesse pelo menos aí ver como é que tá, ou seja, para a gente não ser injusto com a verdadeira história, né? Nesse sentido, né? Mas eu estou notando aqui, sim, né? É importante isso. Inclusive, eu conheço a Neri Bocchese, o filho dela, o Fernando, um dos filhos dela, morou comigo em República, em Joinville, fez engenharia lá. Que bom. O Rudy me disse que também o Nivaldo, o ex-parlamentar Nivaldo Krieger, escreveu, disse que um livro muito bonito, ele me mandou inclusive a capa do livro com o título aqui, e que menciona algumas coisas de Pato Branco, de Mangueirinha, de Chupinzinho, essa coisa toda. Ele fala em geral do Sudoeste. Lá devem ter, provavelmente, dados interessantes que falam da nossa região, né? Quem sabe, justamente, né? Eu vi alguns também, alguma coisa no documentário, né? Sobre a 57, né? A revolta dos colonos, toda aquela questão da época lá, né? Com as grandes empresas extrativistas e tudo mais. Então, é importante recuperar isso. Tá bom. Eu anotei aqui, sim. Ok? Seguimos. Por favor, Rubens, Capitão, Nilson, por favor, fique à vontade de comentar. Eu até agora não vi Tem um cara de Palmeira que tem uma parte da história de Pato Branco, até eu peguei um livro dele, que é o Bach. Ele conta a parte dos porcadeiros da região aí, até que envolve bastante a nossa família. Bach, tu tem o nome dele certinho para a gente ler o nome do livro, buscar isso? O livro se chama Os Porcadeiros, e ele conhece bem a história de Pato Branco, é Arnaldo Monteiro Bach, B-A-C-H. Eu tenho o livro. Legal. Posso disponibilizar. Tá bom. Ótimo. Ele é um historiador, mora em Palmeira. Não sei se não é o mesmo esse que o Sete falou antes ali também. Ele é jornalista e escritor. O nome é outro, desse de Prudentópolis, que eu achei que era Cascavel, é outro. O nome é diferente, não lembro lá se é Flávio, enfim, eu vou ver isso aqui. É outro, cara. O Bach é outro historiador. Eu conheço o livro também, eu tenho lá, tenho no escritório esse livro. E tem os do Nivaldo Krieger também, deve ter 3 ou 4. São bem volumosos, inclusive foram
uma época foi bancado pelo Senado, teve uma edição, a última lá, teve um patrocínio grande lá da gráfica do Senado, enfim. Positivo, a São gráfica bons, positiva são também. bons, tendo positivo também, são documentários bem expressivos, assim, o Nivaldo, ele tem, e está vivo ainda, dá para bater um papo com ele. 91, né? Nivaldo tem 91, se não me engano. Ele está vivo, está em Guarapuava, lúcido ainda, tá bem. Inclusive, eu tinha conversado com o Robson Baru, para disponibilizar, começar a iniciar as gravações em Curitiba e depois ir para Pato Branco, e documentando essas famílias, né? Conversas com famílias, por exemplo, família Favete. Então eu pego lá o Tite, a Maria, o próprio o Guego, e bato um papo com eles, vão contar a história da família Favete. Aí o Flávio pega lá a família Carvalho, aí os Bortotti, enfim, toda uma série de famílias que fizeram parte da fundação, e eu poderia, obviamente, disponibilizar isso em vídeo. Depois, daria para tirar a parte escrita, mas o vídeo vai ficar nas nuvens, vai ficar no YouTube, um canal, enfim, um site futuramente que possa ser disponibilizado para juntar todas essas fotos digitalizadas, aí essa história escrita, organizada por datas, por anos, né? Eu acho que o Gilles colocou muito bem ali a cronologia, aí aproveitar, inclusive, e acrescentar esses livros que já tem sobre Pato Branco, é o caso do Citilo, é o caso dessa senhora. Inclusive, Sete, eu pediria para vocês que falaram dos livros, mande para mim, por favor, pode ser do grupo ou só para mim, o nome e o autor, que daí eu já vou colocar nesse material. Esse material que estou apresentando é a nossa cola, para a gente centralizar tudo aqui. E também, uma outra gentileza, o nome vamos dizer, de cada família, lógico, é isso, cada família, dos pioneiros, né? Ou seja, como tu falou, quem é lá o mais, né, o patriarca, a matriarca, ou seja, os mais, vamos dizer assim, antigos de cada família, para a gente preparar. Eu gostei da ideia, Sete, de fazer o documentário audiovisual e de lá tira as histórias escritas. Muito bom. Daí, por exemplo, aí em Pato Branco, você poderia organizar as pessoas que forem dar as entrevistas, para que eu possa otimizar, por exemplo, o tempo, quando eu for com a minha equipe para ir, eu grave lá em um final de semana 5 famílias ou 6 famílias, né? Faz uma agenda, né? Já estejam certas, com horário marcado, por exemplo, sexta-noite, tal família, sábado de manhã, 9 horas, tal família, depois 2 da tarde, e aí essas pessoas já juntam as fotos e uma delas, ou junta todo mundo, né, que eles quiserem participar da gravação, para contar a história, por exemplo. Aí tem que ver se o Viganó, quem que vai falar pela família Viganó? O Ulisses decide lá entre a família deles quem que vai dar entrevista pela família Viganó. Os Bortotti. Então, o Ivanir vai definir quem que vai falar pelos Bortotti, ou pelos Tomazoni, ou pelos Esguarese, ou pelos Sete, ou pelos Balbinotti, enfim, cada integrante do nosso grupo poderia já deixar pronto, porque daí facilita a pré-produção e a coisa anda, né? E depois, esse material todo, o Gilles poderia acessar virtualmente e tirar as informações, as histórias, enfim, fotos. Isso dá para fazer um material muito rico e disponibilizar. Eu acho que tem que disponibilizar num site aberto ao público, sem nenhuma cobrança de acesso, e disponibilizar e divulgar, inclusive, depois com folder, para as escolas públicas aí de Pato Branco, divulgar nos Facebook da prefeitura, ou mesmo na casa, deve ter aí a Fundação Cultural. Eu lembro que aquele lá, pegou fogo aí o teatro, né? A casa ali perto da Dona Frida ali. Casa Cultura era lá, né, mesmo? Hã? Não era Casa da Cultura lá? Tem ainda a fundação, enfim, tinha o Macanhã lá, o Gilson Marcondes, né? Tinha um trabalho forte, enfim, ligado à cultura aí.
como tem a Ana Séries, tem tanta gente aí em Pato Branco que pode dar esse suporte e hospedar todo esse material, juntar Perfeito. tudo isso aí e transformar num grande acervo sobre a história, as origens de Pato Branco, né? Perfeito. A gente cria esse acervo e depois os produtos de saída vai ser um documentário, um livro, um vídeo, mas o importante, eu concordo contigo, é essa pesquisa primária, né? Conversar com quem viveu a época. Se me permite passar à frente aqui, eu já vou chegar no lugar que eu mostro a chegada dos patobranquenses Oi, pode falar. Um minutinho. Sim. O César falou bem aí que ele agendar as entrevistas. Se fosse marcar com essas famílias, recomendasse que reunisse as fotografias e tudo que interessa a história. No caso que o Neco falou dos 3 altares, é bem possível que essas famílias antigas tenham fotografias de batizado, de casamento, dentro da igreja. Então, nós teríamos, além da prova testemunhal, a prova material, documental. Né? Uma fotografia pode esclarecer muita coisa, né? nesse entendimento. Né? Então, se as pessoas estiverem prevenidas para a tua entrevista, elas vão te exibir a fotografia e você já sai dali com o material completo. Era assim. Perfeito. Perfeito. Deixa claro qual é a agenda da conversa lá. A gente pode estruturar, né, Sete? Uma agenda da conversa, pede lá 1h30, 2, pede para reunir as fotos. Durante a semana, daí, Gilles, eu acerto com você. Eu acho que mais uma pessoa poderia ajudar em Pato Branco. Curitiba fica mais fácil, por exemplo, daí eu organizo. O Ulisses pode me ajudar, ele está agora só em casa, né, Luiz? Acho que você não está mais com tanta atividade, está por Curitiba. Só ele que está em casa? Hã? Só ele que está em casa? Mas ele está com pouca atividade. Você, por exemplo, Nilson, tem trocentas atividades, né? Você não poderia assumir mais uma, né? Mas o Ulisses acho que dá para me ajudar aí no material de captar essas conversas aqui em Curitiba. Por exemplo, o Neco vai reunir a família Carvalho. O Tite pode reunir os Favetti. Aí tem mais o Menosso, por exemplo, o Carlos Menosso pode reunir o pessoal da família Menosso. E também, com antecedência, a gente pode fazer, por exemplo, numa terça-noite, numa quinta, e final de semana eu deixaria para Pato Branco, porque daí eu também tenho que me ajustar nos meus horários, né? Eu vou fazer uma tabela, eu vou organizar uma tabela por família, quem é o contato principal da família, e já deixando claro essa questão. Desculpe só, Gilles. Não. É importante, por exemplo, o Frei Policarpo. É fundamental ouvir ele imediatamente, para ter um registro histórico. Embora já tenha muita coisa, mas marcar lá com a Casa Canônica, não sei com quem que pode organizar isso aí, e pegar lá, no mínimo, umas 5 horas de conversa com ele. Porque ele tem muita história. Então, vai precisar também uma pré-produção para essas pessoas do que perguntar. Por exemplo, o Nilson, tem uma passagem curiosa que o Nilson lembra do Frei Policarpo, né? Então, o Nilson manda para mim perguntar para ele, porque eu não vou ter toda a história de 100 anos, de 50 anos atrás, né? Então, tem muita gente que pode... domingo eu vou entrevistar a família X. Aí cada um também manda. Tem uma passagem interessante que nós fizemos, uma castração de porco, lá na fazenda, assim, assim, assim. Como é que foi? Como é que era? E tal. Aí você deixa a coisa rica, né? Ela fica bem recheada de curiosidade. E aí pode passar 2, 3, 4 horas assistindo um material desse, que não cansa, né? Porque daí tem história viva, né, ali. Perfeito. Não, perfeito. Eu até anotei aqui, ó, eu vou nesse material, vou criar um slide, 1 ou 2, com essa tabela de organização das entrevistas, e um outro slide, ou 2, com essa questão que tu falou que é importantíssima, né? Estruturar as perguntas, o que cada um pode... Por exemplo, entrevista dentro do capítulo religião. Quer dizer, o que vão perguntar para o Frei Policarpo, né? Isso eu vou preparar. Pode deixar. Isso. Aí do negócio da igrejinha, de como é que foi a construção da igreja do lado, enfim,
tem tantas histórias que podem ser enriquecidas, não só com fotos, mas com aquele depoimento da pessoa viva, né? Esse que é o maior acervo nosso. Aspas, César? aspas. César, eu me disponho a te ajudar aqui em Pato Branco também, que na realidade eu estou sem fazer nada praticamente. Olha aí, ó, viu? Não falei? E na minha família... Além de termos um mestre Cuca, um chefe, vamos ter o parceiro, né, Neco? Aí que tá. Não, e a outra coisa que também pode me ajudar, porque, por exemplo, se tu pegar ali Moretti, Andreata, Posa, Amadori, são todos meus tios. Tudo, teus parentes, aí você vai organizar tudo para nós. Não, pega lá, eu penso... Nós poderíamos ver aqui, por exemplo, eu sinto falta, eu até vou ligar agora, essa semana, o Diniz Traiano. Diniz Traiano é um cara que desde os primeiros encontros de patobranquense que a gente fez ali no Dom Pedro, eu acho que o pessoal mais antigo aí de Curitiba lembra do primeiro encontro que nós fizemos ali no Dom Pedro I, depois os restaurantes lá no Madalosso, fizemos vários encontros, e o Diniz era uma peça sempre fundamental, porque ele estava sempre ligado. Hoje ele é chefe de gabinete do Sabino Piccolo na Câmara. Então ele tem, assim, eu lembro que ele tinha lá uma listagem de todas as famílias que moravam em Curitiba de Pato Branco, que ele ligava. Eu falei com ele, viu, César? Falou? Falei com ele essa semana. Uhum. Duas coisas que eu quero mencionar. Primeiro, ele, de fato, eu perguntei também, agora eu me lembrei, antes de nós iniciarmos a gravação, aí nós estávamos debatendo a quem eu tinha feito a pergunta da lista de quantos patobranquenses deveria existir em Curitiba. Foi exatamente ao Diniz, eu liguei para o Diniz. E uma coisa que eu achei ele um pouco depressivo. Então, eu acho que é muito importante que a gente também dê uma certa atenção ao Diniz. Ele claro, a pessoa fundamental, e ele tem um valor extraordinário, porque ele além de ser aposentado e atendia lá no Banestado e tal, em Pato Branco, depois veio para Curitiba, ele foi um cara que agitou muito, assim, e ele pegava o telefone e ligava para todos, na época do telefone, não tinha WhatsApp, não tinha ICQ, não tinha Zap, não tinha Messenger, nada, ele pegava o telefone e discava para convidar para os encontros. Eu lembro que no Madalosso teve encontros com mais de 1000 pessoas. É a família Diniz? Diniz Traiano. Diniz Traiano, a família Traiano. Diniz Traiano. Ele é importante numa próxima reunião ele participar com a gente, né, para a gente ouvi-lo também, né, Flávio? Talvez nós... deixa eu lembrar, eu estou em Curitiba, tá, Sete? Eu não estou em Pato Branco, tá? Você está em Curitiba, Gilles? Sim, eu moro aqui há 20 anos, né? Uhum. Putz, eu pensei que você estava em Pato Branco. Mas tudo bem, não tem problema. Nós organizamos mas via em Pato Branco você sempre eu diria que o Diniz aqui em Curitiba é o que o Homero era em Pato Branco. Se era uma novidade, ligava para o Homero. Isso aí. Tempo aqui, uma coisa para ligava para o Diniz, ele sabia de tudo. É verdade. Legal. Vamos fazer um esforço, cada um de nós que está participando agora, amanhã mesmo, ligar. Diniz, sentimos a tua falta na nossa teleconferência de ontem e tal, e pedir para o Rude adicionar ele no nosso grupo, aí no Casa de Cultura, para que ele participe. Ele é muito importante. É uma pessoa... tem o WhatsApp dele aqui, vou pedir para o Rude adicionar. Eu também tenho. Em seguida, ele me manda um monte de material e tal, mas eu pensei que ele estava participando, agora senti que ele... Não. Pode ser que tenha sido algum... Feliz, ele precisa disso. Valeu. Mas aí, Flávio, você faz o meio de campo, então, aí com ele, explicando para ele esse nosso trabalho, e com o Bodanese também, por favor? Tranquilo. E o Rude não está participando hoje por quê? Ele escreveu ali para mim antes. Quem não conhece, esse é o Diniz, ó. Eu tenho o telefone dele, eu até vou gravar um pouquinho aqui e vou passar para ele daí, tá? Tá bom. Isso, ótimo. Manda o link para ele entrar agora, porque o link é aberto. Manda o link para ele, isso. Eu estou tentando agora, mas ver se consigo. Eu vou tentar ver se eu mando aqui. Vai tocando. Enquanto isso, eu proponho... O Rude não está participando porque está na praia. Acabou de passar um filminho aqui, ó. É?
então é possível mesmo. Aqui, ó. Beleza, eu proponho, se me permite, continuar a apresentação, pode ser? Tem bastante coisa para mostrar ainda, mas daí eu já anotei o que vocês falaram, perfeito? Tá. Aqui só rapidamente, eu fui recuperar lá, mais aí em termos de Wikipédia, os primeiras pessoas que chegaram na região ali, né? Uma primeira turma veio em 1720, depois 1830, enfim, para montar a linha da história, né? Então, lá em 1830 veio a expedição do Pedro Siqueira Cortez, enfim, a gente, não sei se vai ter alguém da cidade, da família lá, mas eu acho meio difícil, mas enfim, está aqui o registro, né? E aí o que eu queria mostrar é aqui, ó, eu criei assim bem, tem que complementar ainda, tá, meus caros? Eu comecei, peguei justamente o ponto zero de Pato Branco, hoje a gente pode ver se é isso mesmo, peguei 1720, que foi a primeira expedição, e depois 1830. Então, a priori, não sei qual é a família, o que eu estou fazendo é assim, ó, a data, os primeiros moradores, quantos habitantes e qual era a atividade econômica, né? Aqui, então, em amarelo, a gente vai ter que confirmar. 1918 também, lá, enfim, tinham poucas pessoas, a gente tem que confirmar isso. E lá em 1920, eu lembro que o Bortotti comentou até, a família dele, a primeira vez que foram a Pato Branco, foi em 1928. E dentro daquela pesquisa que eu fiz, em 1929, o Salomone. Trabalhando é minha sogra. Oi? A filha do Cocide, é a minha sogra, ela nasceu em 28, em União da Vitória, chegou lá em 28, eles chegaram junto com os Dalmolin. Então, olha aí, ó, Dalmolin não está aqui, então, talvez porque tem muita família que ficou fora, então, daí depois eu vou ter que incluir. Dalmolin era meu padrinho. Veja esse slide, a maioria está nesse slide aqui, ó, década de 30, 40 e 50, só que tem várias famílias que eu ainda tenho que recuperar. Então, olha só 30 aqui, Tioqueta, 40, Mocelinha, Amador, Riz, Argenton, Posa, Viganó é 46, né? Não, 40, meu pai veio em 42, mas eles foram e voltaram, ficaram indo e vindo quando eles vieram para Campoerê. Entendi, mas depois a gente pode atualizar, é só para ter uma ideia, ó. Reiser, que é o meu avô Reiser, cara, em 47, o Graf, o Petrikowski, aí em 50, Trento, 7, é isso, né, 7, 52? Trombeta, Esguarese, 53, né, Esguarese? 53, o Vieira de Carvalho, viu? De Lagoa Vermelha. O nono Vieira de Carvalho foi em 53 lá. Então, depois isso aqui a gente vai corrigindo, mas eu já criei uma ideia dessa linha do tempo. O Balbinotti, meu nono, chegou em 54, Lavarte, 54, Tomazoni, 54, Guerra, 55, Camargo, 55, né, Rubão? 55, a família Camargo, né? Scarabelotti, 56, Vieira de Carvalho, 56, Giordani, 56, Marcante, 59, Montemeso e Chemin, 60. Depois, Bodanese, 64, Favete, 66. Então, eu fui criando assim, para a gente ir recheando isso aqui, perfeito? Tem umas correções a fazer aí, que eu dei algumas famílias, mas é ótimo. Essa é a ideia. Eu peguei o que foi colocado no grupo, mas a gente pode ir corrigindo, né, Flávio? Eu acho que a ideia é a gente criar essa estrutura, e até com uma fotinha aqui, alguma coisa da cidade na época. Tal. Você tem que considerar sempre os pioneiros, né? Geralmente vinha o pai de família na frente, né? Vinha, prospectava, detectava se havia perspectiva de bons negócios, né? E voltava para buscar o resto da tropa, né? Foi isso que essa é a ideia da gente colocar. E isso que vai dar um norte para nós, para começar justamente, né, buscar essas pessoas para contar como é que era lá, pedir para os Bortotti, Salomone, como é que era a década de 20 lá, o que tinha aqui, né, se é que tinha alguma coisa, enfim. A ideia dessa linha do tempo foi para a gente ter essa visualização, mas tem muita família fora ainda que a gente precisa incluir. É verdade. Bom? Mas esse material também eu vou divulgar, porque daí eu vou precisar também atualizar uma data, atualizar, né, as novas famílias, assim por diante. Tá certo? É isso aí. Então, a linha do tempo é essa aqui. Algum comentário, além das correções, que daí eu vou para o próximo capítulo. Está muito bom, Gil. Está bem estruturado. Eu só acho que famílias a partir de 70 não, né? já não são mais pioneiras, né? Daí, é verdade. Eu vou tirar 7, tem razão, 7. A partir de 70, 80, 70 não apareceu nenhuma aqui, ó. Daí já não tem sentido. Acho que até 60, por aí, eu acho legal. Né? 60. Sim. Mas aqui, 60, 65, mas eu proponho 75. Manter a atividade econômica. Aqui eu tiro a família, mas mantenho a atividade econômica. Eu acho que é legal para mostrar lá da enxada ao parque tecnológico, alguma coisa assim, habitantes, né? Talvez.
Sim. O Cefete ali, acho que ano que é 76, Não, 78? Não lembro não, mas direito. Então, vamos dizer assim, a partir de 70 eu vou tirar esse quadrinho famílias, porque daí os pioneiros até década de 60, concordo contigo, 7, mas a gente mantém Não, um eu acho que pouquinho a dá para atividade deixar econômica. até 70, viu? Eu acho É? que dá para deixar até 70. 69, 70. Tá, Daí, a partir de 70 traça 70, uma passa linha. a família. Uma linha de corte em 70, senão fica Tá. uma Isso, coisa muito... 70. mas vamos lá, 70, a década de 70 é até 79. Eu deixaria, bom... Até 69, então. Até Não, então 69. mas é a década de 60, então, é aqui mesmo. Aqui, ó, tem 66, vai até 69 aqui, Tá. Uhum. Fechou. tá bom? Beleza. Fechou. Porque daí 70 já começa Até a neve. mais atual, né? É verdade. A neve é 57, né? 65. 65. 65? Ah, 65, tá, desculpa, é isso aí. Tá aqui ela, ó, tá aqui a No igreja. ano que eu nasci, vou esquecer. Tu lembra? Lembro, tá? Passei um frio que tá louco. Beleza. Ok, pessoal? Então, acho que, claro, aqui tá bem simples, mas a gente vai... A ideia é recuperar as informações, tá bom? Vamos desenvolver isso. Uhum. Bom, segundo ponto, aqui entra um pouquinho lá daquela ideia. Peguei o Pinheiro lá na Tocantins, essa rua, não lembro, para simbolizar o que a gente vinha falando lá dos braços, né? Os braços, os galhos, os DNAs fortes, né? Como é que tu falou, Sete? Acho que era os DNAs? O DNA da araucária? Não, a gente simbolizar cada galho desse, ou seja, da boa raiz dos nossos pioneiros, que aí saíram pessoas do empreendedorismo, da área produtiva, da saúde, da política, da comunicação, área literária, ciência e tecnologia, cultura, esporte, religião, comércio, aonde daqui vão sair os protagonistas, né, em cada um desses, eu estou chamando de galhos, né, desses braços fortes do Pinheiro, que representam, de uma certa forma, a nossa região. Os braços, perfeito. Os braços, né? A gente pode achar a boa palavra aqui, né? Tá certo? Uhum. E aí, a partir disso, então, aqui seria... Depois a gente vê se faltou algum ponto aqui. Aqui eu coloquei mentes brilhantes, né? Por exemplo, Homero, que vocês acabaram de falar, né? E protagonistas nacionais e internacionais. A gente, de uma certa forma, aqui poderia sair um capítulo né? Dessa nossa Barça de Pato Branco, de cada um desses tópicos, né? Uhum. Nesses aqui, braços aí... Nesses braços eu não estou vendo a indústria, ou será que eu não estou enxergando? Qualquer área produtiva, e eu coloquei... Ciência, tecnologia, cultura, esporte... Pode acrescentar. Indústria. Sim, acho que entrou na área produtiva, mas eu ali na frente eu coloquei. Eu vou mostrar agora um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas tem razão. Aqui só falei um pouquinho da araucária, que ela remonta 200 milhões de anos. Isso aqui tem a ver também com o brio e com a força de nós patobranquenses, né? Então, eu falei um pouquinho da história da araucária aqui também, tá bom? E a legenda não está trocada ali, se essa é da Tocantins. Viu, Gilles? Eu acho que esse ícone do Pinheiro, para as duas próximas gerações, será uma coisa assim, sumamente característica da região. Porque esse novo Pinheiro, que o Zanetti, agora o professor Zanetti desenvolveu, é um Pinheiro que eu tenho absoluta certeza vai criar uma nova fase de exploração, não de exploração da madeira, mas da cultura do pinheiro para produzir pinhão. É uma fonte de alimentos que será assim um novo ciclo econômico no Vale do Iguaçu. Então, aqui, vamos imaginar, daqui 20 anos, os patobranquenses, que serão os nossos netos, poderão acrescentar nesse pinheiro, porque ele vai mudar de forma. Ele não vai ser um pinheiro copado, ele vai ser um pinheiro tipo pinheiro mesmo. Aí, o poder da ciência, que é o que Pato Branco se transformou, e influiu, inclusive, na própria natureza para conjugar. Então, o símbolo do pinheiro será o símbolo da pujança que a nossa região terá, partindo exatamente da terra, porque foi o que levou, trouxe a gauchada e os catarinas, foi pela fertilidade da terra. Lutaram pela terra. Então, eu acho que essa simbologia do pinheiro é uma coisa que, a cada dia que passa, ele vai ser mais característico para nós. Viu, Nilson? Eu tenho uma passagem, inclusive, em 97, quando teve a primeira invasão ali na Jacometa e Marudim,
eu assessorava já como é a diretoria aqui em Curitiba, e daí eu fiz um patrocínio a primeira, inclusive, o primeiro patrocínio do Pinheiro de Proveta do Zanetti foi da Giacometti Varodim, porque a Giacometti tinha cento e não sei quantos mil alqueires ali na região de Quedas, tinha todo um investimento muito pesado na parte de produção de madeira. E agora o projeto do Zanetti, 25, 30 anos depois, vem coroar de forma positiva, conforme você falou, num novo ciclo econômico, né? E agora você podendo plantar e colher o que você planta, né? Com uma nova alteração na lei. Porque de forma idiota e burra, né? O Requião lá não deixou passar uma lei que o pinheiro não podia cortar, ele tinha que morrer, cair e não podia aproveitar nada, né? Então, foi essa fase bem triste aí, porque aí acabou com tudo, né? Agora vai, como você falou, vai dar um novo impulso, não só no reflorestamento, como na atividade econômica. O César e Gilles, se me permitem, eu gosto de falar desse tema porque a minha vida, a minha adolescência foi praticamente, aliás, meu avô veio do Rio Grande do Sul, a exemplo de outros tantos madeireiros, né? Porque a maior atratividade dos anos 50 e 60 de Pato Branco exatamente foi a extração da madeira, né? E nós tivemos famílias lá, por exemplo, como família Ruaro, Camozato, Pazianello, Piazza, Zandoná, Viganó, toda essa gente, Mesarroba, toda essa gente teve serrarias, né? E então, o lastro econômico, ou seja, todos aqueles privilegiados, os filhos desses pioneiros que um dia puderam vir à capital para aprimorar seus conhecimentos, formar-se, essa coisa toda, o lastro da cidade, pesado financeiramente, foi a indústria madeireira. Então, quer dizer, quando o Alberto Posa montava a loja dele, ou eventualmente os Parzianello, e depois tantos outros, Caramori e Rizzi, era baseado no dinheiro que circulava em função da exploração da madeira. Então, é muito importante que a gente estabeleça também alguns cantinhos dentro deste estudo, onde a gente faça uma referida específica homenagem a essa gente. Quando você vai falar da família Detônio dos Amadori, antes deles terem um prédio, um comércio, coisa, eles tiveram serrarias, um De Bortoli, um Gugelmin, e a nova geração não tem a mínima ideia do que era isso. Aliás, esses dias também pesquisando, depois que eu falei com o Rudy, eu fui ver aí um acervo de fotografias antigas de Pato Branco. Tem coisas maravilhosas aí para gente buscar essa riqueza e adaptar esse estudo a esse, vamos dizer assim, programa que nós temos aí pela frente. Tá bom? Eu deixei, então, inclusive, né, boa tarde, desculpe pelo atraso. Ivanir, sua presença brincadeira, hein? Queria saudar a todos. Bem-vindo, seja bem-vindo. César Cheto, Luiz. Estamos aqui numa roda de mate. O Nilson, o Rubens aqui, não estou vendo o outro brasileiro aqui, o grande Neto. O Rubão né? não falou ainda, né, Gilles? Hein? O Rubão, eu vi que ele entrou, ficou quietinho. Tá quieto, não falou ainda. O Rubão, ele é o exímio observador. Tá de ouvido em pé. Então, vamos lá. Eu proponho o seguinte aqui, ó, só complementando o que o Neco comentou. Se tu olhar ali nessa figura que está agora, está compartilhada ainda, né? Estão vendo, né? Está lá, ó, agricultura, pecuária e extrativismo. Então, ali vai ter um capítulo, sim, para essa questão. Inclusive, a gente valorizar, e aí eu não sei mesmo, eu não sei se na época tinha reflorestamento, mas tinha tanto pinheiro, mas mostrar também que tinha que tirar os pinheiros para construir, né, a cidade. E a gente ouve muita crítica, a italianada veio ali, derrubou tudo, desmitificar isso também, acho que é importante. Não, essa é uma coisa, politicamente, hoje seria incorreto, mas... Hoje é a prisão, mas né? Eu vi um estudo, tem dados sobre isso, o Nilson também, eu estou trabalhando nesse assunto,
a grande riqueza do sudoeste do Paraná era o pinheiro. Se não me engano, tinha mais de 3 milhões de árvores de pinheiro. E os caras que... Não é só o pequeno produtor que entrou para derrubar o pinheiro para fazer sua roça e tal. Como disse o Neco, entraram muitas serrarias. O grande negócio no começo foram as serrarias. Entraram pequenas e grandes, né? O Fontana da Cítula lá, ele tinha um projeto de fazer um projeto que era meio maluco, mas fazer uma grande indústria de celulose, com tanto pinheiro que tinha no Sudoeste. Então, essa grande riqueza, que se tivesse sido preservada hoje, seria uma grande riqueza ecológica e econômica, né? Se tivesse um manejo, essa é a grande riqueza. Então, esse é o primeiro momento econômico, né, do Sudoeste, é a extração da madeira. Mas é importante, eu acho que é importante isso, né? Se a gente analisar, né, o pequeno, né, os nossos antepassados, eu lembro meu nono também, ele ganhava, ele sustentava a família vendendo nó de pinho, mas ele tirava quantos pinheiro por mês? Era diferente de uma cítula, pelo que eu vi na história, e aí começou a revolta dos poceiros, eles vinham para derrubar florestas inteiras, aí que residia a diferença disso também, né? O gaúcho que veio, pequeno produtor, que fez parte de uma política de ocupação dessa região, eram pequenas áreas, uma colônia, duas colônias, 20 alqueires e tal. O cara vinha para derrubar o pinheiro para fazer lavoura, né? Autossobrevivência, né? Hein? Autossobrevivência. Exatamente. Isso, no começo ali, o pinheiro não tinha tanto valor, porque você tinha dificuldade de transporte, de levar o pinheiro até a União da Vitória, levar os outros centros e tal. Então, no começo, o pinheiro não tinha muito valor. Ele começou a ter valor, isso o Neco fala aí nos anos 40, 50, né? Aí ele começa a ter um valor. Eu acho que os anos 60, você já começa a entrar a atividade agrícola e a suinocultura, que é uma atividade de suinocultura, uma atividade muito forte no Sudeste do Paraná. Mas 70 ainda, viu, Ivanir? 70, meu pai não dava conta de levar tanta madeira Brasil afora. Ele alugava caminhões, né? Nós tínhamos caminhões próprios e outros que ele arrendava, e os caminhões levavam madeira, olha, para o Brasil inteiro, Minas Gerais, Brasília. Então, nós tínhamos dedicados, só para levar madeira para Brasília, nesta época, eram 10, 12 carretas que levavam. Eu carregava a madeira em Brasília, não importa de que maneira, o caminhão voltava vazio, fazia quase 1.700 quilômetros até Pato Branco, e carregava e voltava. Isso foi um ciclo, eu me lembro, de 4, 5 anos, intenso, entendeu? Porque ainda tinha um pouco de madeira, mas no final, segunda metade dos anos 70, a madeira começou a ficar escassa, né? Mas esses dias eu estava vendo aqui, e enumerei, você sabe que nós temos, de famílias patobranquenses da época, nós temos mais de 40 famílias que tiveram serrarias aí no Sul. É um negócio absurdo. Não era absurdo, era uma atividade que remunerava bem. Na época. Vocês ativismo, pecuária. Vocês estavam falando de reflorestamento, eu vou contar, então, rapidinho uma historinha, olha. A verdade é que o comprador de madeira e aquele que serrava, o madeireiro, ele recolhia, sim, tributos ao IBDF. Eu me lembro, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, ou 11 anos de idade, o meu pai me dava uma guia, eu ia no Banco Comercial Industrial do Paraná, pagava as guias do governo, do IBDF, ou às vezes pagava na própria coletoria, tinha um sistema, levava dinheiro vivo. E, supostamente, o governo que recolhia aquele tributo deveria ter reflorestado. E até reflorestou em alguns lugares. Mas na nossa região do Sudoeste, Pato Branco, Mangueirinha, Coronel Vida, Beltrão, pouquíssimos reflorestamentos foram feitos. E aí acabou, né? Aí o extrativismo foi um suicídio, eu diria. Um cara fez, um vizinho meu chamado Mesarroba, vizinho nosso lá do Canela, e ele, nos anos 60, ele reflorestou. Inclusive, eu comprei uma área de terra aí, que foi dele, quando eu comprei o João da Guararapes, aí de Pato Branco, ele tinha comprado essa área do Mesarroba, que era reflorestada, ele tirou a madeira e me vendeu a terra, né, sem a madeira, estocada.
Tom Mesarroba eu sei que fez reflorestamento em vários lugares. Armenindo Mesarroba, meu vizinho. É. É o seguinte, só para Teve dar um um elemento... problema, né, Nilson, o do reflorestamento, tinha incentivo no Estado, não sei se era na época do Richter, ou se era deputado. Instituto Nacional do Pinho, que o pai do Celso Ticiani chegou a ser presidente. Então, tinha uma política nacional para o pinho na região sul. Isso, como é que falou, era tipo de um fundo que uma parte do imposto ia para esse instituto. Em Santa Catarina, aconteceram, no Rio Grande do Sul também aconteceram alguns reflorestamentos. Mas no Oeste foi a iniciativa privada que fez. Eu, inclusive, em Chopinzinho, participei fui parte, advogado num processo da família Esguissardi contra um médico que tinha lá, porque o gado do médico invadiu um reflorestamento do Esguissardi e aí chegou até a dar um crime famoso lá em função disso, né? E o pinheiro, na época, ele era, vamos dizer assim, era o commodity, né? Na época, o pinheiro. Então, o proprietário, o poceiro, vendia 200 pinheiros para o madeireiro. Fazia um contrato particular e o madeireiro colocava no cofre e sabia na cabeça dele que tinha um estoque para cortar o pinheiro. Ocorre que o tempo passava, morria o proprietário da terra ou vendia para outro, e aquele contrato não estava registrado no registro imóvel. E aí dava umas broncas. O cara que comprou disse, não, eu comprei a terra, e aí vinha, eu comprei a terra, o principal e o acessório vem junto, era a briga de advogados. Então, várias ações, eu e o Guido ganhamos muito dinheiro com isso aí. O Guido tem ali no quebra-freio, ali os brunetos, na bronca, de 700 pinheiros, em que foi vendido os pinheiros, e daí o velho morreu e os filhos não reconheciam o contrato. E se instalou um litígio. Então, muitos não reflorestaram porque os madeireiros seguravam para cortar o pinheiro no tempo, na possibilidade que eles tinham. Eles tinham um estoque, né? E aí é que dava uma bronca. E daí, César, foi que nós conversando com o professor Flávio, na lei que o Chico Simeão ajudou a fazer, que nós colocamos ali, que o sujeito que fizer o reflorestamento novo agora, ele deve fazer em linha, porque aí vai se distinguir de que não foi a natureza que plantou. E ele vai fazer ele dá as coordenadas geodésicas e vai no registro de imóveis e a verba ali. Registra. Daqui 100 anos, ele está no celular dele, vai dizer, nessas linhas geodésicas, eu plantei na data tal, está no registro de imóveis aqui, eu tenho lá 1.500 pinheiros. Porque o que se espera é que isso vai ser produção de pinhão. Então, ele vai vender a produção antecipadamente, porque devem vir cooperativas, e vai evitar as broncas que teve no passado em função de o pinheiro não estar registrado na propriedade. Quer dizer, fruto da experiência que foi aprimorando, né? E então, para evitar esse problema, é que na lei ali que nós ajudamos para fazer, é que foi constado isso, e que foi sancionado pelo governador. Né? Então, agora, quem plantar um pinheiro em linha, ele mesmo vai fazer um mapa e vai no registro de imóveis, dá as coordenadas geodésicas da propriedade dele e a verba no registro de imóveis. Aquilo ali está consagrado. É isso aí. Viu, Nilson? Na época também, meu pai comprava muito título da Manasa, Madeireira Nacional, para eles reflorestarem. Eu tenho os títulos aqui, deve ter uns 800 mil pinheiros em Jaguariaíva. Fui lá, não tem nada. Não existe nada. Bom, o Pinheiro dá um capítulo, dá quase uma Barça, o capítulo do Pinheiro. Dá vários livros. Bem rapidamente, eu quero mostrar para o Bortotti. Bortotti. Fala. Bem rapidamente, para te mostrar, eu fiz uma linha do tempo aqui, né? A família Bortotti chegou em 1928, ali em Vila Nova, né? A primeira visita foi o meu avô e o irmão, meu tio-avô em 27. Mas
eu tenho que checar o dado exatamente, mas o Pedro Bortotti, ele vem em 20, eu acho é 28 ou 29, ele vem com o Pedro Tato, Salomone, mais não sei quem, um grupo de amigos, e aí eles vêm para fazer casa, para ocupar área, para não sei o quê, e a família mesmo, a mulher e os filhos, vão vir em 1930, se não me engano, esse é o cronograma. Mas eu coloquei aqui só para... A maioria foi assim. Como é que falou? A maioria vinha. No livro do Citilo foi 29 e 28, que o Pedro Bortotti, o Tato, Salomone, Dalmolin, essa turma vieram e depois as famílias... Vinham posteriori. Aqui eu vou corrigir depois, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Uhum. Beleza. Então, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui, pode ser? Pode. Esse material depois eu vou enviar para todos, e assim, é importante esse trabalho a várias mãos, tá bom? Vamos lá. Aqui eu só coloquei em termos dos pioneiros, né? Para daí aquilo que a gente falou já antes, né? Buscar aí as famílias, né? Dos pioneiros de cada família, né? Para a gente montar aquela estrutura, né, Sete, até falando para o Bortotti que entrou, surgiu uma ideia daí com a estrutura aí do Sete, a gente fazer uma organização das famílias, reunir as famílias e criar vídeos, né? Vamos dizer assim, né? Gravar as histórias e para depois transcrever. Uhum. Quer comentar, Sete, um pouquinho aí para o Bortotti que entrou? Mas é mais ou menos Não, isso. é aquela ideia, o Bortotti já mais ou menos comunga da mesma história, era gravar, até para começar a fazer uma série de veiculações na própria TV Humaitá, aí em Pato Branco, ou mesmo na TV Sudoeste, e disponibilizar no YouTube, no meu programa, enfim, em sites e tal, para que a população conheça a história de todas as famílias, né? E daí o Gilles, e você vai poder ajudar também, Ivanir, para conversar. A gente vai lá em 2, 3 jornalistas, ou enfim, entrevistadores, conversar com o Nilson Guarese. Enfim, ele vai contar a história da família dele. E o Tomazoni, alguém vai falar pela história do Tomazoni, do Piacentini, do Borges da Silveira, enfim, de tantas e tantas famílias que lá aportaram e fizeram a sua história, né? Então, depois a gente vai fazer cronologicamente e, além dessas famílias, entrevistar figuras que fizeram parte da história, como é o caso do Frei Policarpo, lá de Pato Branco, ou outras pessoas que estão vivas ainda, moram em Curitiba, ou estão lá em Camboriú. A gente pega um sábado à tarde e vai lá entrevistar eles, né? E todo mundo que puder participar de uma forma bem aberta, bem democrática, vai participar da conversa. E depois o Gilles extrai você ou alguém que possa se dedicar a escrever e colocar no livro, com um vídeo, com foto, que cada família organize a sua história. Eu acho que é uma coisa talvez mais adiante, mas você deve ter pensado que nessas entrevistas a gente tem que ter alguns eixos de narrativa, né, para não ficar repetitivo, né, a mesma conversa das mesmas famílias, quer dizer, ou seja, pegar alguns eixos, tipo, né, as famílias que foram chegando, como é que se dava essa coisa do trabalho, da inserção, das dificuldades, como é que se processava a questão da presença do governo na região, a questão da justiça, a questão da igreja, dos padres, né? Então, se você tem esses eixos que constituiu, digamos assim, a estrutura da cidade, você vai ter alguns pilares, alguns eixos que são, né, o papel da religiosidade, das religiões, o papel da atividade econômica, do trabalho, o papel da justiça, a presença do governo com a sua estrutura, a inexistência, né, da presença do governo com a sua estrutura, né, de serviços que hoje tem, que na época não tinha nada, né, você tinha que resolver, as famílias tinham que resolver se ajudando umas às outras. Inclusive, essa semana me passou um pouco pela cabeça a ideia que todo mundo em Pato Branco gosta muito de Pato Branco, e o Neco, inclusive, mencionou esse negócio da importância das famílias e tal. É isso, um lugar que não tem nenhuma civilização, que o cara está ali no meio do nada, do mato, sem amparo, quando aparece um vizinho que é um cara que veio de um outro lugar, que é um alemão, um polaco, um italiano,
né, esse cara é recebido, é festejado, porque esse cara vai te ajudar você, né? Que você está ali, você está numa situação precária. Hein? As colheitas, né? Não, esse cara vai compartilhar conhecimentos, cultura, civilidade, né, num lugar desse. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que ter a arte nessas entrevistas para a gente conduzir isso de forma a mostrar isso. Eu acho que e tem uma questão da democracia que eu já mencionei aqui que eu acho muito importante, mas ela vai se dar um pouco mais tarde em Pato Branco, eu creio lá pelos anos 40. Ela vai se dar talvez um pouco depois dos anos 40. Na minha cabeça eu marco isso como pós-guerra, que você recebe muita gente, muitos imigrantes que estivessem na Europa, eles estavam se matando, poloneses, ucranianos, né, alemães, né? E vieram para cá, vieram para o Sudoeste com sua religião, com seus valores, mas eles tiveram a arte de estabelecer uma convivência no espaço democrático. Eu acho que isso essa convivência, isso gerou uma experiência de democracia, né, que é uma coisa que eu acho que talvez mereça a gente olhar para isso nesses depoimentos também. Então, eu acho que tem uma riqueza muito grande aí para trabalhar, mas eu diria para o César que seria importante a gente preparar, em torno disso que eu estou te falando, a gente preparar um pouco essas entrevistas, como fazer, né, para conduzir. A gente comentou. Eu já tinha citado isso antes, Ivanildo, de você entrar, inclusive, com a tua própria participação, com a tua própria experiência. Tem outros profissionais também que podem se somar. Eu só coloquei a minha estrutura à disposição, mas a gente vai fazer a quatro mãos, né? O próprio Gires vai nos ajudar, o próprio Ulisses vai nos ajudar. Então, cada família, quando será entrevistada, vai ser publicada no grupo e cada um tem uma passagem curiosa, de repente, ou alguma informação relevante da família lá do Pucídio Salomone, uma curiosidade, para também dar um certo brilho no material e que ela se torne também interessante para que as pessoas assistam, né? E que dure lá 1, 2 horas, a pessoa nem perceba, porque são tantas histórias. Imagino que uma pessoa dessa conte lá como é que eram as festas de igreja, como é que eram a vida sem luz na cidade, né? Como é que foi o dia do primeiro cinema lá do seu Dudu, enfim, tantas histórias que dá para enriquecer e depois passar para o livro com as fotos. Eu estou complementando, Bortotti, também o que o Sete comentou, a gente vai estruturar as boas perguntas para a gente daí obter as boas respostas, né? Ou seja, não esquecer de detalhes importantes. Isso a gente vai criar essa estrutura e vamos aí circular, conforme o Sete comentou, a várias mãos, para a gente ter um material assim bem objetivo e bem claro para a gente realmente não deixar escapar nada. É isso. Bom, eu vou continuar aqui, eu fiz para falar um pouquinho dos galhos do Forte do Pinheiro, né? Então, bom, primeiro eu coloquei umas questões do tipo, nessas entrevistas, né, tirar, né, as falas dos primeiros e segundos e terceiros pioneiros, né? Vocês comentaram já algumas coisas aqui, como é que era, o que tinha, qual era o clima, qual era a natureza, qual era o bicho, tinha lá o pato branco mesmo selvagem, não tinha? Sabe, essas questões que a gente vai resgatar com os primeiros pioneiros. Aí, continuando aqui, bom, eu criei um capítulo dos notáveis, eu acho que vocês já citaram um deles, né, o Frei Policarpo, são pessoas que a gente vai ter que entrevistar, né, conforme o Sete falou, quem sabe, se a gente conseguir umas 2, 3, 4, até 5 horas, dependendo, né, a personalidade desses notáveis, que eles podem trazer uma contribuição muito legal, né, para isso. Deixa guardado, grava e deixa guardado na nuvem, pô. Daqui 100 anos, quem sabe os pessoal vão ouvir falar do Padre Policarpo. Lá digita Padre Policarpo, vem entrevista. Daqui 100 anos ele já está canonizado. Deixa eu fazer uma pergunta aí a vocês. Sempre ficou marcado na minha memória, quando eu era menino, era mascote do Internacional, o nome do estádio, do ex-estádio do Internacional, era Frei Gonçalo Alwart, não era isso? Isso. Gonçalo. Quem foi Frei Gonçalo? Ele não foi um antecessor ainda? Construiu aquelas duas igrejas ali na Pedro Ramírez de Mello? Os pavilhões. Os 2 pavilhões ali, né, Nilson? Foi Frei Gonçalo. Ele é anterior a Frei Policarpo ou ele esteve junto com o Frei Policarpo? Eu acho que ele é anterior.
Eu acho que ele é anterior, né? Eu acho que ele foi... Tem uma foto que circula ali, tem uma foto antiga ali, acho que o Rude publicou esse dia, tinha um Frei. Além do Policarpo, tinha um outro Frei lá, de repente pode ser esse Gonçalo. Aí. Eu lembro que tinha o Frei Honorato e o Frei Gonçalo, né? O Gonçalo era assim, eu lembro bem, era mais recatado, mais reservado. Mais formal, né? Mais formal. A dona Eva disse que o Frei Gonçalo era uma pessoa assim, quieta, observadora e falava pouco, né? Não sei se é do conhecimento. Mas é interessante a gente... Sim, eu anotei aqui também. Ele chegou a ter o nome do estádio, né? Frei Gonçalo. Não, é interessante, é verdade. Tem o Frei Sérgio também, acho que da mesma geração, que veio a falecer, enfim, há um tempo, né? Sérgio. Deixa eu puxar, você me lembrou, Neco? Todo domingo à tarde, nós tínhamos uns campinhos ali para baixo, ali mais para cima do Pio Mioto, ali tinha uns pés de imbu e tinha uns campinhos de futebol, né? E nós ficávamos ali só na espreita, era tudo potreiro ali, nós tínhamos ali onde a minha irmã mora, Letícia, e onde é o Patinho, ali, ali era tudo potreiro. Então nós ficávamos ali só esperando as bolas de capotão, número 5. Os caras chutavam. Que vinha lá do estádio. Vinha para o potreiro, nós pegávamos as bolas e ó para baixo, rapaz. Se enfiava ou deixava escondidas dentro das tocas. De bola. Roubei alguma bola do Internacional. Meu Deus. Você não vai para o céu. Eu lembro disso. Ou embaixo daqueles imbus, César, o Luiz Cantu, Paulo Cantu e o filho do Nezelo, e eu acho que o teu irmão, o Hélio também, a gente comprava carteira de cigarro Capri ou Minister e a gente ia fumar embaixo daqueles pés de imbu lá no potreiro. Minister era Carlos Lorde na época. Mas alguma bola, os caras, não sei quem que joga. Dava uns tirão, mas a gente ficava. Não tinha um domingo que a gente não saía com uma bola de lá. Era o barulho. Era o barulho. Dava aquele chute, aquele balão nele, a bola ia longe. Viu, Jack? Eu lembro das histórias na época de futebol, essa que o César falou, que o cara pegou a bola e se mandou no lançante. E aí ninguém segurava, porque campo de pelada não era... Né? Tinha um atrás da prefeitura ali, na Ramiro Mestre, tinha uma olaria, né? E nós tínhamos um campo de pelada ali, né? Então, estava muito guanchumba. E a sacanagem amarrava a guanchumba, que é um forte... É um cordão, né? No meio das duas guanchumbas, e era uma rasteira total, né? Aí os caras irradiavam, então, a pelada, né? Pegou a bola na ponta direita, desceu o lançante e foi derrubado pela guanchumba. Agora, depois aí, o esporte, claro que depois vai se falar do esporte, claro, hoje nós somos bicampeões brasileiros de futsal, né? Pato Branco teve a história dos dois times, o Palmeiras e o Inter, mas olha, uma coisa que marca a minha infância e adolescência era exatamente o que o Nilson falou, a quantidade de campinhos de futebol que tinha. Qualquer terreno baldio que houvesse, era um campo de futebol. Impressionante. Viu, Gilles? Pode anotar aí também que depois, já mais na época dos anos 90, ou um pouco mais para cima, aqui a criação e os encontros dos patobranquenses em Curitiba. São fotos, são grandes momentos. E depois teve, mais adiante, a criação do IPB, o Instituto dos Patobranquenses. Como é que é, Ivanir? IPB, né? Instituto Pato Branco. Instituto... presidente. Ali Instituto teve um encontro bem famoso, ali numa chácara ali em São José dos Pinhais. E também depois a gente teve... Agora deu uma parada, mas a gente tinha que dar uma reativada com o Celso aí. Nos reunimos na Provence também. Na Provence também, mas precisava incorporar o Instituto Patobranquense aí para
O último foi lá no Ulisses, né? Nós fizemos lá no Ulisses, que foi... Foi um evento... Esse foi de homenagem, né? Ao presidente. Mas o Frei Policarpo, algum de vocês deve lembrar que eu acho na entrevista com o Policarpo, a gente teria que apurar isso, como é que foi de fato que aconteceu. Mas teve uma festa em São Pedro, o Varasquim resolveu, não sei se ele doou um Fusca vermelho, ele doou para fazer uma rifa, não sei se ele recebeu algum dinheiro por aquilo, ele deu, acho que ele doou, acho que foi uma doação do Varasquim para a festa de São Pedro. E venderam, todo mundo comprou a rifa, né? Era um negócio, sempre tinha a rifa, né? Todo mundo comprou a rifa. Aí os caras resolveram sortear, no dia da festa de São Pedro, às 19 horas, foram sortear o carro, né? Para ver quem tinha ganho, né? E o Frei Policarpo estava rezando a missa exatamente nesse horário, né? E então, o cara que ganhou o Fusca foi o Frei Policarpo, né? Todo mundo achou que era um milagre, né? Todo mundo falou isso. Foi um milagre, foi um negócio, foi uma coisa milagrosa. Vamos apurar. Mas o Varasquim, se alguém que fez o sorteio poderá contar essa história, né? Que se deram para o Frei Policarpo, mais do que justo, né? Porque ele... Agora há pouco estava falando aí, alguém falou que precisava ouvir logo, acho que foi o Neco, ouvir logo. Eu também acho. Eu também acho. Ele está muito velhinho, né? Eu não sei se ele tem memória boa, se ele lembra. Tem, eu achei pela declaração dessa semana, do aniversário dele, eu acho que ele ainda tem uma certa lucidez, sabe? Mas eu acho que isso aí é uma coisa... o tempo passar, tem que ser meio rápido. Eu acho que isso aí é uma coisa urgente. Né? A primeira coisa a fazer aí, o César que está em Curitiba, aproveitar um dia que vai a Pato Branco, e ele é um homem que já fez o caminho de Compostela, né? É um homem temente a Deus, praticamente quase um... A pedra da Pato Branco não voa, né? Hein? A Pato Branco a pé não voa, não. Não. De avião ou de carro, não. Ele é um homem temente a Deus, é um homem que tem as credenciais, né? Um homem abençoado. Mas seria interessante, Ivani, você não vem a Curitiba ou, de repente, dar um pulo lá? Não, agora é impossível viajar, ninguém está viajando. É. Eu te digo Pato Branco, porque você de Curitiba, você pode ir de carro. Eu saí de Brasília de carro, eu de avião não vou. Sair de carro de Brasília é uma viagem muito longa. Mas você ajuda nas perguntas e daí... Gilles, vamos dar prioridade, então, para a parte do Policarpo. Eu fiz o ano, eu vou estar... todo o material, o Ivanildo também dá uma olhada, o Ulisses, o Nilson... E quem quiser participar, pode participar, obviamente. É um dia. O Rubens, né? O Rubens é lá em Pato Branco, né? O Rubens acho que podia acompanhar, quem sabe. O Rubens é um bom jornalista. Ele tem também a memória lá da Rádio Selinalta, enfim, da TV Sudeste. A gente pode convidar alguém lá de Pato Branco para participar também. Isso tem que ser feito a 4, 5 mãos, entendeu? Quanto mais gente, é melhor. Viu, César? Eu, em novembro, estou programando ir para o Sul, provavelmente eu vá de carro. Aí eu vou passar por Pato Branco, vou passar por Curitiba. Aí essas coisas, podemos fazer entrevista no Nilson em Curitiba. Podemos fazer o que dá para fazer em Pato Branco, as pessoas têm que fazer em Curitiba. Eu deixo essas mais de Curitiba. O Nilson Borges, tem mais... Tinha que relacionar o Diniz Traiano, eu falei agora aqui, temos que trazer o Diniz para dentro do grupo, precisa aproveitar, mesmo pegar famílias que estão ali em Camboriú, tem muitas famílias aí em Camboriú, para dar um pulo ali no final de semana, e se programar, obviamente, né? Isso aí a gente pode, a partir de tudo isso, a prioridade é o Frei Policarpo, concordo, já imediatamente, e eu vou propor um calendário daí para organizar bem o teu trabalho também, um calendário com quem fazer, quando, para ficar bem estruturado, e associado a isso, a gente vai bem definir ali o que a gente vai perguntar para as pessoas, um tronco comum de perguntas, talvez algumas perguntas específicas para algumas. Por exemplo, o Frei Policarpo vai ter perguntas que a gente vai fazer para ele que talvez a gente não faça para outros. Então, a gente organiza as perguntas comuns a todos e as especiais para cada família e assim por diante.
Legal. Mas o Policarpo, acho que só depois da pandemia, né? Porque o risco de Então, entrevistar... aqui eu tenho para uma reflexão, talvez, Sete. Não sei se você conhece, quem fez a última entrevista dele, dos 96 anos, foi o Ari Inácio, lá de Lima, lá da TV. Conheço. Eu conheço ele um pouco. Quem sabe uma alternativa é a gente, com essas perguntas, engajar ele. Eu não sei, o que vocês acham? Eu posso falar para ele, meu amigo. O que Sim, importa também, é que daí ele tem... Sim, ele tem as portas abertas lá, ele sempre está entrevistando o Frei Policarpo, já tem essa confiança do Frei, eu acho que poderia ser um caminho. Nós podíamos mandar as perguntas para ele, porque eu sempre falo, não importa quem vai entrevistar, e sim o entrevistado falar o que a gente quer ouvir. Perfeito, perfeito. Né? Não precisa ser eu, o Ivaniro, Ulisses, você. Importa a informação ser guardada e ser compartilhada depois. Quem poderia falar com o Ari? Eu conheço ele, mas quem tem a proximidade Eu falo com o Ari. O Rubens tem maior proximidade, eu acho. O Rubens tem o capitão também, claro. Pode ser, Rubens. O Rubão tá aí, não? Tá. Acho que ele saiu. Acho que ele está sem quieto aqui, pode fazer o... Ele não está falando. O áudio dele está fechado. O Rubens não está aí, não. O áudio do Rubens está fechado, precisa abrir. Rubens Camargo, tá. Mas, enfim, ou o Rubens ou o Sete, a gente organiza isso, então eu já vou trabalhar nas perguntas, submeto aí a todos vocês ao longo da semana para a gente, o quanto antes, entrevistar o nosso santo Frei Policarpo Berri. Fechou, Repolho. Ô, Gilles, eu acho que uma coisa que você podia disponibilizar facilmente é ter um endereço onde as pessoas estão residindo. Veja bem, o Jeca está lá em Brasília, aqui em Curitiba, o Neco, Sete, eu, Ulisses, entendeu? Para a gente ter uma sintonia, assim, você vai às vezes para um lugar, aproveita já para ir, marca com o cidadão antes, né? Perfeito, vou fazer isso. Acho que isso é uma interação assim, né? Aquela questão da relação das famílias, Gilles, colocar, por exemplo, tem família que está lá em Camboriú, de repente o Rubens pode participar conosco lá. Aí desce eu, você, o Ulisses daqui, ou o Nilson, a gente vê, não importa o número de pessoas, a gente vai bater um papo bem aberto, bem gostoso, e eu acho que vai ser... Eu vou montar uma tabela com as famílias e aonde que estão, eu organizo isso. Vamos marcar aqui. Legal. Só para dar uma ideia do que eu tinha colocado, eu criei os capítulos aqui, escritores... Gile, deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Vai lá. Oi. Pode falar. Vai. César e Gile. Pode falar. No final dessa próxima semana, de quinta-feira para frente, talvez a gente pudesse fazer, eu tinha combinado com o Gile de nós tomarmos um café na Provence, e aí a gente já estaria disponível, entendeu? Qualquer coisa vocês me ligam e para a gente fazer um brainstorm sobre essa situação de estruturação das Fechou. Talvez o Ulisses junto também, tá bom? Para a gente exercitar isso, tá? Previamente. Feito? Tá ótimo. Eu levo um queijo e você serve o café para nós e o pão. Né? Sem problema, não tem problema nenhum. Tá bom. Só para eu terminar a minha ideia. Está aparecendo aqui a participação da Josiane. Ela está com vídeo aí também ou não? A Josiane é minha parceira, meu braço direito, meu braço esquerdo. Ela que cria os Google Meets, os eventos. Ela trabalha conosco lá no escritório, a qual quero agradecer a Josiane aí todo o empenho e atenção que ela sempre dá para a gente lá. Valeu, obrigado, Josiane. Obrigado, Josiane. Obrigado. O que eu ia comentar é o seguinte, eu criei capítulos e fui colocando só aleatoriamente algumas fotos, né? Então, o capítulo dos escritores, tu lembra aqui, ó, dessa foto, né? Vários de vocês fizeram parte lá do Passo Confesso que Vivemos, mas aqui, aquela missão minha também, com a ajuda de vocês, buscar todos os livros que falam de Pato Branco, a gente incluir aqui. Eu tenho várias entrevistas dessa noite guardadas. Bacana. O capítulo Médicos e Profissionais da Saúde, quer dizer, depois eu vou precisar de ajuda, eu precisaria de alguém, porque, assim, eu já precisava trabalhar várias mãos, senão a gente não vai avançar na boa velocidade. Criei o capítulo Médicos e Profissionais da Saúde, o capítulo Os Esportistas e Defensores do Esporte, quer dizer, engajar o Lavardinha, vou falar com o Lavardinha para ele nos ajudar nisso aí, porque o pai dele, tem muito aí a agregar, né? O pai dele foi um dos precursores do futsal, enfim. Eu coloquei histórias aqui que vocês colocaram no grupo, vocês lembram? Então, só coloquei aqui algumas do Jordani, enfim.
algumas histórias que apareceram nas últimas semanas. O capítulo Os Artistas, então, também tem alguém que possa nos ajudar aqui, talvez o Bodanese, né? Enfim, os artistas e as rádios, né? A música e os festivais, então, né? Aí o Trio Favete, naquela ideia dos galhos, né? Do Pinheiro, né? Os religiosos e a fé, né, os políticos, né? O Nilson, aí, o Ceni, enfim, Borges, enfim, colocando algumas ideias assim, os empreendedores aí, né? Com o Cantu, né? O Tchaikovsky, você de bigode, os viajantes, os Sete Mares, aí eu e o Neco e assim por diante. Pode dizer. Alguém ia falar? Ótimo. Comunicadores, enfim, a gente criar os capítulos, né, para a gente ir estruturando. Eu vou me incluir nos viajantes, né? Vocês viajaram de carona? Já viajaram de carona? Você e o Neto? Muito. Aqui no Brasil, né? Eu morava em Florianópolis, voltava para Pato Branco só de carona. Pegava umas 5, 6 caronas. Às vezes não chegava lá em Pato Branco, mas ia perto. Eu não vou entrar nesse jeito do viajante Sete Mares, mas se tiver viajante de carona, né? Aí tem muita história. Com certeza. Eu acho assim, então, só para os temas, eu acho que estão legais, por exemplo, obviamente o Gilles deve ter pensado isso, os médicos, do meu ponto de vista, você tem, antes de surgir a policlínica, você tem ali o Dr. João... São Lucas, né? É o grande hospital. Dr. João, Dr. Ivo, Dr. Kozlinski. Então você tem uma... não é o médico, né? Quer dizer, você tem um centro médico, né? Um hospital. Um hospital que eu, quando era criança, me chamava a atenção. Eu não sei o que foi esse fenômeno, mas todo mundo tinha que fazer uma operação de apendicite lá no Dr. João. Não sei se isso era um fenômeno, era um problema de alimentação, o que era, porra que era, mas o que dava de... E o cara ia lá e fazia essa operação de apendicite e tal, ficava feliz, né, porque era uma coisa que não... Era uma coisa sem muita gravidade e tal, né, então era um momento. A policlínica é um outro passo, né, que Pato Branco vai dar com a policlínica, porque a policlínica transforma, embora o doutor João teve a importância que teve e tal, ele era um cara... O negócio, como negócio, era um negócio numa dimensão, mas a policlínica dá uma dimensão muito maior para esse negócio da saúde. Por quê? Porque o Sudoeste está abandonado, né? O governo não tem assistência médica de nenhum lado e tal, e Pato Branco é esse centro, né? Esse centro vai transformar um grande negócio, um negócio de médico, né? É um negócio que vai circular muito dinheiro. Os caras ricos da cidade, eu tenho uma visão muito... dos vários momentos que eu fui a Pato Branco. O Nilson, que viveu lá, deve saber melhor que eu. Mas os caras ricos da cidade transformaram-se os médicos dentistas. Né? O dinheiro vai circular nessa área da medicina. É um negócio de grande magnitude. Por quê? Tem a Fundação do Câncer, né? O Hospital do Câncer. E esse pessoal vai reinvestir esse dinheiro, parte desse dinheiro vai ser reinvestido em Pato Branco. Imóveis, não sei o que e tal. Tem um dinheiro que fica aí. Né? Da política, eu acho que essa história da política, do Nilson, de todo esse pessoal que está na política, né, ela tem raízes, né, que a gente tem que buscar essas raízes, tem que entrevistar esses personagens, mas a gente tem que compor essas raízes que ela vem junto com a ocupação, né? O PTB é um partido forte no Pato Branco e tal, porque ela vem junto com processo de colonização. O PSD é forte, não sei o quê, barará. Né? Depois do período da ditadura, quando vem a ditadura, a Arena passa a ser um partido forte entre os colonos, entre todo mundo e tal, né? que representa o poder, né? O poder militar, que dá uma certa ordem, que dá um... Então, nesse contexto é que surgem esses personagens da política, que eles têm lado. Hoje nós estamos aqui no grupo, nós somos todos amigos aqui, o Nilson é amigo de todo mundo, mas o Nilson deve se lembrar disso, e eu lembro muito bem quando era jovem, a vida era muito dura, o cara que era de oposição ao regime militar, ser um político nessa época, era um trabalho difícil, era um trabalho duro, o sujeito levava cacete, era perseguido, né? Então, esse contexto da política, ele também é importante, né, você mencionar esse contexto para você tratar dos personagens.
Então, Quem que a gente teria que ouvir, hein? Eu entendo, concordo plenamente, mas aqui eu até anotei a definir. Nós temos que, quem que é a pessoa que a gente vai ouvir para ter essa linha do tempo sobre o que tu falou, Portotti? Nilson e Nilson. Bruno Amazzoni. Nilson, Amazzoni. Dá para ter várias contribuições. Eu acho que os próprios personagens podem ajudar a compor esse cenário. O Lauro Alcântara, todos que tiveram mandatos, Zé Rogério, Lauro Alcântara, o próprio Guto Silva, agora que é recente, aí de Pato Branco. Mas viu, Jeca, você falou uma coisa muito importante, porque a maioria foram gaúchos e catarinenses. Então já vieram, quer dizer, o gaúcho, por natureza, ele é um povo politizado. Então, essas famílias trouxeram consigo tendências, eu não diria, talvez, ideológicas mesmo, né? Eram os getulistas. Aliás, a coluna Prestes passou pelo Sudoeste. Eu li em alguma coisa que quando passou, no livro do Citilo, ele destaca isso, que até houve uma onda depois de criminalidade, porque alguns malandros da época se aproveitavam dizendo que era da coluna e assaltavam fazendas, enfim. Mas eu acho que, então, a questão da política ela veio junto com a característica do gaúcho e do catarinense, que eram marcadamente, era Getúlio na época, anti-Getúlio, né? Então, eu acho que dá realmente uma bela história em cada setor, né? Nós vemos, assim, por exemplo, algumas famílias, por exemplo, Bertol, a maioria era tudo PTB, Cantu, então, Viganó. Vieira de Carvalho. Os velhos eram getulistas, né? Outros já eram PSD, entendeu? Ampessan e tal, todos esses caras, Palhosa. Então, eu acho que isso aí tem que realmente destacar. E isso floresceu em Pato Branco, né? Agora, tinha uma característica, né? Marcadamente adversários políticos, mas nunca eu soube assim de que alguém... O caso do Tomazoni, meu padrinho de casamento, o Alberto Catani, adversário político. O estado do Iguaçu foi o Alberto Catani e o gringo lá de São Lourenço, que deram dinheiro para nós realizar. Quer dizer, era um negócio, um interesse público, não era um interesse como hoje, que é muito de ordem pessoal, e tratava a política mais no plano do interesse público, né? Então, preserva a amizade. O caso do meu Borges, né? Eu, o Tomazoni, o Alceni, né? Aliás, o Alceni, numa eleição do Catani, nós pegamos um furgão do Catani, levando cesta básica num bairro, e foi feito o flagrante, como era a política, né? E levamos para frente da delegacia. Daí, o Josafá, que era o DN e tal, né? E aí era o DN e PTB, né? O Josafá foi lá e liberou o caminhão e nós perdemos a prova. E o Alcemir, eu lembro bem que o Alcemir estava lá na frente, sempre gosto dele disso, né? Nós fizemos o sufragante, mas não ficamos com a prova porque consumiram com a mercadoria. Você lembra quem era o delegado, Nilson, nessa época? O delegado era um major lá. Era um major, era do governo. Né? Aí ainda era PSD que mandava, né? Não, era Ney Braga na época. Né? Então era o UDN lá. PSP, mas era o UDN. Eu não lembro do delegado dessa época. Sete. Então, nesse caso aqui, a conversa, claro, a gente falou antes, né, de conversar com o Policarpo, conversar com os pioneiros. Nesse caso, a conversa seria com o Nilson, quem sabe chamar os políticos lá que iniciaram, né, políticos nacionais e fazer eu acho com eles, fundamental também, Gilles, anota aí, ex-prefeitos, né? Todos, por exemplo, os Viganó é vivo ainda. Ouvi todos os ex-prefeitos que estão vivos. Paduan está vivo, o Viganó também está, né?
O Astério está vivo? O Astério morreu. Vivo? O Astério morreu. Astério e Zamberlan faleceram já, né? Não, o Zamberlan está vivo. Inclusive, o Zamberlan, eu acho que você tá. pode entrevistar ele no... Pô, legal, o Zamberlan está vivo. Fez 80 anos Roberto agora. Zamberlan? né? Enfim, todos esses Milton caras têm que Pupija. passar obrigatoriamente pela nossa conversa. Né? E daí, inclusive, o Nilson participar dessas conversas, dessas entrevistas. Porque o Nilson tem essa vivência de 50 anos ali, como é que era. Né? Então, daí dá a riqueza, né, Ivanir? Mesmo que você não possa ir, você manda as perguntas, participa e tal, e a gente vai ser um instrumento. Se não puder ir, pode participar à distância, né, Bortotti? A videoconferência a gente organiza, né, Sete? E outra, o Paduan, nós temos uma passagem aqui que foi lembrada pelo Ivanir Bortotti e tal, que fala assim que vocês pegaram um porco dentro da Câmara Municipal e tal, tal. Ah, é verdade e tal. Quer dizer, você vai relembrar coisas que, nossa, vai ter um valor inestimável. O Jacinto Simões é uma boa ideia também, viu, Sete? O doutor Jacinto está vivo e está lúcido, né? Olha aí. Opa, e o médico, aqui tem um médico também que foi prefeito lá, como é o médico, o nome dele? Delvino, né? Delvino Long. O Jacinto Simões. Em 7, eu vou, naquele calendário, eu vou criar um calendário com a linha do tempo, quem participa, quem são os entrevistados, aí eu vou colocar tudo isso, vai ficar bem claro para a gente e coloca, por exemplo, de prioridades, Jacinto Simões, já está com uma certa idade. Se a gente puder entrevistar ele antes do outro, que está mais jovem e tal, tu coloca ele ali no prelo, entendeu? Porque senão daqui a pouco tu perde aí alguém... Eu vou fazer uma lista, aí vocês vão me ajudar a fazer uma lista bem especial de quem tem mais de 80, e essas são as nossas prioridades. E vamos fazer um... Não é o caso do Nilson, então pode ficar tranquilo, Nilson. Em outubro... O Nilson está com 7,9, Nilson? Eu insisto. Eu lembro que eu era adolescente e participei de algumas campanhas políticas. Na minha casa, o pessoal era PTB, mas a gente discutia, minha família sempre, os Favete, então, sempre muito politizados. O Nono Desidério nos ensinava a política, ele fazia questão de dizer como é que as coisas tinham que ser feitas e assim por diante. Mas essa questão aí que o Nilson falou, será super comum, né, de cesta básica no dia da eleição. Claro, uso e costume. O bairro Bortotti, eu me lembro que eu era guri com 12 anos, eles me colocaram de noite, não sei se foi o tio Adão ou o tio Lois Favete, eu acho que foi naquela eleição do tio Tite, que era vereador, eu fiquei de plantão no bairro Bortotti andando de noite, na véspera da eleição, tá? Para ver se não estavam entregando cesta básica lá perto das casas, né? Então, o Nilson e o Ivo Tomazoni são pessoas chaves para essa história aí. Depois tem vários outros, é claro, né? Sim. Mas é fundamental. O Tomazoni mora em Curitiba, né? Ou mora em Pato Branco? Curitiba, né? Curitiba. Quem? O Tomazoni está em Curitiba. Os dois primeiros lá, os dois primeiros, o Graf e o outro, acho que já são falecidos, né? O primeiro que foi, como é o nome do primeiro prefeito? Doutor Graf. Castro Machado, daí foi meu avô. Machado. Daí o Graf. O Gilles, coloque aí também o Celso Hilger, porque o Celso tem a história da medicina, entendeu? E foi sempre um político ativo, né? Pessoa sempre politizada, né? Uhum. E foi presidente de Rotary. O Celso teve uma atividade assim, social, além de médico, muito grande, né? Empresarial. Está em Mato Grosso agora, está no Mato Grosso. É o cara, o Vandrilli Telli, que eu acho que está em Porto Alegre, não sei se está em Porto Alegre. O Vandrilli faleceu há 3 anos. 2 anos. O Vandrilli era um cara muito politizado, um sujeito com uma boa formação política. Entendeu? Sim. Outro cara aí, anota aí, Dona Beatriz. Teles, que é presidente da OAB do Paraná, aí, que é o cara que hoje está em voga aí. É um advogado, que é o Cássio Teles. O Cássio Teles. Cássio Teles, é de Pato Branco. Filho do Oswaldo, né? Sim, conheço. Filho do Oswaldo. Assim, de vista.
Filho do Oswaldo Teles. É a família Barancelli, né? Neto do Barancelli, né? É. Uhum. Tá bom. É um cara que tem que Oswaldo ser Teles ouvido. vive, Nilson? Hein? O Oswaldo Teles vive ou não? É vivo. Doutor Oswaldo. Sim. O Doutor Caldarque, Oswaldo também é Oswaldo uma Caldarque. inteligência, Caldarque está aqui louvável. também, não está? Hein, Nilson? O Oswaldo, não, o Oswaldo também faleceu. O Oswaldo acabou de falecer. Faleceu. Faleceu mês passado. Putz. Ele fazia 40 anos. Ele estava naquele encontro, né, Ulisses, lá da Não, dona da Carmela, ele estava lá. Eu entrevistei. não, Oswaldo não. Não estava? Não, tá, não foi. Eu acho que estava o mais novo lá de Florianópolis. Tem Foi também Lorena. aquele que foi promotor de justiça, que é o pai do Dallagnol aí, como é o nome dele? Esse estava, o pai dele estava lá. Sim, Tá mas bom, ele tá bom. também tem que anotar aí, para a gente ouvir ele, para entrevistar. Pai do Porque a Deltan? Lava Jato, queira ou não queira, o Deltan Dallagnol é de Pato Branco, né? Então, o pai dele e tal, acho que tem uma passagem que dá para... Não, ele foi promotor em Pato Branco. Sim, claro. O Genor Dallagnol foi promotor em Pato Branco. É o pai do Deltan, né? É. Eu lembro. Ó, O deixa pai eu dar levava uma- ele deixa eu de dar uma- táxi. Eu tenho Ivonês Foggia, que foi do Ministério Público, que foi muito tempo ali, também em Pato Branco, promotor, o Ivonês Foggia. Agora que ele saiu do Ministério Público, foi 2 mandatos procurador-geral. Mas aí entra num capítulo de justiça, tal, ou de política? Personalidades. A gente vai... depois Personalidade. vai colocando. Da época... O Diga lá, Gile, Flávio. Gile, Oi. vou dar uma dica para vocês, ó, essa é preciosa. Você sabe aonde que é uma grande fonte de informações em geral da cidade, pelo menos na minha modesta percepção? Sempre os postos de gasolina, tá? Por exemplo, Danilo Amadori, tá? A maioria da cidade abastecia no Danilo Amadori. Depois veio a família Moretti, né? Os Amadori tinham postos perto do cemitério, o Pingo, tinha outro perto aí da Ford, do Banco do Brasil, e assim por diante. Então, os donos, o Dalla Piccolo, o Garbin, a família Garbin, geralmente as pessoas chegavam, elas não só abasteciam o carro, elas ficavam ali de papo e contando o que acontecia na serraria e com a família, o fulano que foi para o hospital, o outro que morreu. Então, tem alguns pontos onde as pessoas que frequentavam esses pontos, e a gente tem que mapear isso, detectar, e se essas pessoas ainda estão vivas, elas são uma fonte riquíssima de informações para nós. Viu, Neco? O tio Danilo está vivo, com 93 anos e totalmente lúcido. Então, esse cara, pô, ele conhecia a vida de todo e qualquer madeireiro que eu me lembro que meu pai comercializava, abastecia no Danilo, né? Então, tentar procurar essas pessoas chaves, né? Outra pessoa, não sei se está vivo ainda, o seu Ferraza. O Ferraza era distribuidor de bebida. Faleceu? O tio morreu. É que todo mundo é meu tio lá. Pois é. O Ulisses é parente de todo mundo, homem. Da metade da cidade eu sou. Bom, viu? Até pela questão da hora, eu acho que eu tenho bastante material para preparar. Eu vou trabalhar nisso. E que nem empreendedores também, em cada uma dessas páginas eu vou colocar daí um quadro, quem são as pessoas potencial que a gente precisa conversar. Endereço, local. E daí ficamos para essa semana a gente nos encontrarmos lá na Provence numa quinta tarde, uma sexta tarde, enfim, para a gente bater um papo e afinar. Porque vocês têm... E Pato Branco tinha alguns personagens que eram incríveis. O Alemão do Posto, você estava falando do Posto. O Alemão do Posto tinha um programa de rádio, de música. A Honra Alemã, domingo à noite. Isso, 7h30 da noite. Ele tem que estar, ele é um personagem, tem que contar a história. Comunicadores aqui, né? A véia Coruíra, como é que é a dona Coruíra lá? A Coruíra. Coruíra. Coronel Bertasso. O Faz Tudo, Faz Tudo não é o mesmo que o Alemão do Posto, né? Não era, né? Oi? O Faz Tudo não é o mesmo Alemão do Posto, né? Não, o Faz Tudo era um cara ali perto da CBT, ali na esquina, que ele fabricava o que você queria. Tentou fazer até um helicóptero uma vez lá. Exatamente. Sim. O Faz Perto Tudo. da delegacia, né, Ulisses? A delegacia velha, né? Bom, entre as duas.
Eu estava Aquele vereador lá, o da carroça, lá, o da carroça, não foi vereador também? Não sei o que, da carroça, né? O vereador que teve uma época. O Licheta, por exemplo, era o cara da bicicleta, né? As proezas que o Licheta fazia, né? Cornélio. Eu acho que é ele. Mas o Faz Tudo dava grandes soluções para problemas complexos. O jeito estragava lá um negócio, um parafuso, precisava um mancal, qualquer coisa, ele resolvia. Ele olhava com calma. Eu fui várias vezes lá resolver problema, Faz Tudo. É tipo o Santo Ambrósio, tá vivo também. Ele trabalhava com torno, um troço... Isso. Ô, Nilson, esse não está mais vivo, mas aí a nossa obrigação tem que pegar alguém e levantar as informações, entrevistar pessoas e montar um perfil. Né? A gente contar a história do cara, como é que era o cara, o que ele fazia na vida. Outra pessoa que é importantíssima, aí nós mencionamos no início, é Clóvis Varasquim, né? O que passou pela mão do Clóvis Varasquim em termos de venda e compra de automóveis e negociações, o Clóvis deve conhecer muita coisa, muita coisa. Eu estava lembrando da política, um cara que me chamava a atenção quando era criança, era um vizinho nosso, ele sempre foi meio da Arena, assim, um cara da Arena, UDN, o Leonardi... O Cristiano foi candidato. Cristiano Leonardi. Exatamente. Era irmão do meu avô. Irmão do João Leonardi. Irmão do teu avô? Da parede aqui. Eu frequentava muito a casa dele, porque ele era próximo ali, a gente vivia na casa dele. Mas ele sempre foi um cara muito influente na política. Ele era um cara que ele conseguia mudar resultados. Não tinha propriedade na Independência, Jeca? O Leonardo não tinha propriedade? Não, era ali era do lado do Picumã. Era do lado do aeroporto, ali, subindo para o aeroporto, só que não... ali na subida. O aeroporto ia para a linha Independência, lá tinha a serraria do meu avô. Mas ele, as terras dele dividia, eu acho que o Leonardo ia da estrada aqui para o aeroporto, para baixo era dele e para cima era do Pedro Tato. Entendeu? Se não me falha a memória, é isso. Aí nas terras dos Chuqueta... Que era a nossa área, né, gente? Nós passava por ali, pelo aeroporto. Exatamente. E lá no Choqueta comer jabuticaba. Pessoal, antes que eu esqueça, olhem para a tela aí, dá um sorrisão e vamos fazer uma foto aí da segunda live aí. Vamos lá. Guaviró e jabuticaba. Quando deixavam, né? Hein? E a época da uva, que Beleza. a gente pulava a cerca do Pio Mioto lá e do Sete lá para ir roubar uva, né? Saía do La Salle e ia roubar uva no Pio Mioto. De vez em quando levava um tiro de sal. Nós deixávamos as balanças tudo com os pesos para baixo. Quando dava os tiros, a piazada saía, batia com a balança na cabeça. Deus. Ou fazia as arapucas com as gonchumbas, né, Nilson? Dava nove com as gonchumbas. Eu fiz um júri famoso lá no Pegoraro. Da Maria Pegoraro, o pai de Maria Pegoraro, ele tinha um parajala ali perto do Cruzeirado. E a piazada ia lá e aquela história de piazada, né? Não para levar a uva, mas às vezes esperava para ele. Um domingo de manhã, ele tinha um 22 e ele deu um tiro, mas ele deu um tiro para cima para assustar. E olha o azar, a bola pegou no arame do Parajala e desceu. E não correu, tal. 3 horas da tarde, um cara ia passando na estrada e escutou um gemido. E escutou o gemido, na verdade, ele foi urinar e escutou o gemido. Olhou bem assim, tinha um guri caído, se esvaindo em sangue. A bala ricochetou e pegou na coxa do menino e cortou a femoral. Levaram para o hospital, mas faleceu. E aí foi na época a prisão, o homicídio era compulsória, né? Crime de homicídio, o juiz tinha que decretar a prisão. Aí foi uma consternação, ele já tinha quase 70 anos. E depois nós conseguimos o habeas corpus, fizemos o júri, o José Carlos da rádio acompanhava isso, né? Então, eu lembro bem que o negócio de ir roubar uva, né? Aí eu lembrei, né? Porque isso aí era mais pelo divertimento, né? Era uma aventura, né? Era a aventura do dia. Viu, Nilson?
Como roubar cabrito, né? Depois convidar o dono. Né? Opa! Viu, tem uma curiosidade aqui. Você sabe como que morreu o seu Pocídio? Do que ele morreu? Não. Eu sempre brinco com a minha esposa. Morreu de medo. É que ele foi em 52, só tinha dentista em Mariópolis. Ele foi no dentista em Mariópolis. Quando o dentista chamou para o seu Pocídio, sua vez, ele levantou e teve um infarto. Morreu lá. É mesmo, né? Medo da broca. Com medo da broca, eu sempre brinco. Diz que não foi bem assim, mas diz que ele morreu no consultório do dentista. Olha só. Paura. Ele é avô da... Ele é indiretamente meu avô da minha esposa. É avô da tua esposa, da Denise. Alguém chegou aí no dentista, Dr. Tatim, ou Tatan, né? Lá na Ibiporã? Chefe escoteiro. Ah, é? Ah, é? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao dentista, a dona Eva me levou, mas depois ela me obrigou, ela disse, eu não vou te levar. E a partir dos, acho que 7 ou 8 anos de idade, eu saí, já morava na Aimoré, e eu fui sozinho no dentista, com o Dr. Tatim. E ele me fez perder o medo do dentista, nunca mais eu tive medo. Ele era, além de ser didático, ele era um cara super, super calmo. Ele atendia na frente da padaria do Gringo, ali do Grafete. Ali, eu acho que aquele edifício era do Barancelli, né? Se não me engano, do pai do Tino. É. Aliás, o Grafete está vivo ainda. O Grafete tem muita história. Vou ver se eu encontro. Tem o Adelmino, né? O Adelmino. E o doutor Cleone, do lado do Bar Gaivota, em cima, doutor Cleone. Também fui no Cleone Cola. Cleone, claro. Tem um dos Cola lá que está vivo também. Eu não lembro o nome dele. Acho que Virgílio, mais novo. Está com quase 90 anos, 80 e poucos. Irmão da dona Olga. Ô, pessoal, me permita, ô Gilles, me permita, vamos ouvir a voz do Rubens. O Rubens apareceu agora há pouco aí. Eu escutei. O Rubens falou, eu escutei, mas ele falou bem rapidinho. Ele falou assim, foi chefe de escoteiro, ele falou. Fala, Rubens. Boa noite a todo o grupo. Fiz várias anotações aqui para a contribuição, e em relação ao Frei Policarpo, tem um trabalho da Marilena Chociai, que ela fez quando ainda estava na TV Sudoeste, que tem a história completa da vida do Frei Policarpo em Pato Branco. Então, eu acho que mais outras contribuições eu passo para o Gilles depois no grupo. Perfeito? Ótimo. Beleza. Perfeito. Tá, mas eventualmente numa conversa dele com aí você, o Ari, com ele aí no segundo momento agora na sequência, poderia ser também para a gente captar mais algumas informações? Sim, tranquilo, sem problema nenhum. Excelente. Ele tem muita história. No velório da minha mãe ele foi encomendar o corpo. Ele chegou lá e falou, mas que aqui que eu comprei o terreno tal, que eu troquei, que eu fiz o parque do som, troquei lá, ele só falou do negócio, lá deu a benção e levamos o corpo. Empreendedor. Sete, eu sugiro a gente se encaminhar para os fechamentos, né? Tem bastante coisa para a gente ver, mas eu deixo você falar aí para fechar. Eu estou super satisfeito, obrigado pela presença de todos vocês. Cada live dessa a gente aprende mais sobre a nossa cidade. Muito legal. Legal. E outra, importante que nós vamos deixar isso gravado, depois eu vou disponibilizar, e a gente publica daí o link no grupo, até para estimular as outras pessoas que não participaram a rever também, e que na próxima a gente possa ter aí 40, 50, 60 participantes, e sempre cada um podendo contribuir com a sua memória, enfim, com os seus depoimentos. Um abraço. Valeu. Tem um pedido, complementando o que o Sete falou, bem rapidamente, pessoal, eu vou, então, por exemplo, eu mostrei a linha do tempo, tem famílias que não estão, eu não sei quando que chegaram em Pato Branco, a lista das pessoas com mais de 80, isso eu vou contar com a contribuição de vocês também, eu vou pedir no grupo também lá, tá bom? Viu, tem um cara em Pato Branco que sabe muito da história, só para você anotar, que é o meu tio Alcione Moretti, esse conhece muito. Muito. Verdade, bem lembrado. Ótimo. Legal. Deixa eu fazer com ele, então, Viganoide, daí se eu posso falar com ele, se puder fazer a conexão, eu te agradeço. Não, eu ligo lá, marcamos, isso é fácil. Ulisses, já que você conhece todo mundo, você sabe me dizer se o Rosimbo Bianchi vive? Viva, dirigindo com olho só.
E ele vai com o motorhome dele, acompanha o Luiz Carlos lá no Me acompanha o Luiz Carlos. Eu tive falando com ele pessoalmente há uns 5 meses atrás. Eu tenho acompanhado as fotos dele e tudo. Autopeças Bianchi. É verdade. Isso, pai do Edson Bianchi. Isso. E ali tinha uns parentes teus também que moravam, os Andreata, do lado ali, não era? São todos meus parentes, Andreata, aí de cima, de baixo. Essa família Viganó é brincadeira, esse cara aí é uma potência, né? É um governo, praticamente é um governo. Deus, Jeca, você é Bortote, eu sou primo de quase todos os Bortote, menos de você. Ah, é? Em Bortote, isso aí já é, o Viganó já é reserva de mercado, né, cara? Né? Eu e o Jeca temos, acho que a maioria dos primos comuns e alguns tios comuns. É verdade, é verdade. Eu acho que tem 3 famílias em Pato Branco. Tia Vitorina. Pato Branco, que são Tia Vitorina, tio Abel. Viganó. Os Viganó tinham um açougue do lado onde que é hoje era comercial ali, Pato Branco, não é? Do lado do cartório da Evangelina. É, do lado do Magazine Pato Branco era. Magazine Pato Branco. Ali era o açougue do Viganó. Lembro muito bem do... Eu tenho foto do açougue lá. E o Gabriel, aliás, nós não falamos da família Gabriel. A família Gabriel... a Gabriel... Os caras tiveram um grande negócio na época que foi um frigorífico. Puxador de porco. E eles compravam porco, eles chegaram a ser uma potência, depois quebrou, um troço assim, mas foi um... Foi em São Paulo. Hein? Eles tinham em São Paulo, em Taboão da Serra, eles tinham um entreposto. Meu pai várias vezes puxou porco para São Paulo, deles. Era impressionante, era grande, era uma empresa pujante. E depois quebrou, né? Quebrou. Bom, senhores, muito obrigado. Bom final de domingo para vocês, boa semana e a gente mantém todos informados. Valeu, pessoal. Buonasera, senhores. Pode encerrar aí. Um abraço.